Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo poderoso e, nossa, muito comovente da literatura judaico-russa. Vamos explorar como um grupo de escritores usou as palavras não só para contar histórias, mas para lutar, para lembrar e, acima de tudo, para sobreviver no meio de um verdadeiro turbilhão da história. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que, no fundo, define toda essa tradição literária. O que une esses escritores não é exatamente um lugar ou uma única língua, mas sim uma busca constante e muitas vezes bem dolorosa por identidade. E para nos guiar, essa definição da Alice Nakhmovsky é perfeita. Ela deixa claro que ser um escritor judaico-russo não era só uma questão de sangue e de linhagem, era sobre um envolvimento profundo e muitas vezes atormentado com a pergunta: afinal, o que significava ser judeu no Império Russo e depois na União Soviética? Para a gente entender de verdade esses escritores, primeiro a gente precisa sacar o mundo hostil em que eles viviam. A opressão não era algo que acontecia de vez em quando, era literalmente o ar que eles respiravam. Olha só que coisa maluca! A violência era tão normalizada que tinha até nome e data para acontecer. Essa prática do Schiller-Gerloff, em que estudantes eram basicamente incentivados a atacar judeus, isso mostra o quão fundo o antissemitismo estava enraizado na sociedade. E a pressão não vinha só de fora, não. Dentro das próprias comunidades, as escolhas eram impossíveis. O representante do Kahal, que era o conselho da comunidade, tinha que tomar decisões de vida ou morte, tipo escolher quem ia para o exército do Zar. A descrição é brutal. Ou a pessoa virava um ladrão, explorando o próprio povo, ou virava um mártir, esmagado pela responsabilidade. Não tinha meio termo. E enquanto as comunidades quebravam a cabeça com esses dilemas morais, a resposta do mundo lá fora era brutalmente simples, um machado. Essa frase de um poema resume a violência que simplesmente não deixava espaço para nenhum tipo de diálogo. Mas, no meio de todo esse ódio, a vida acontecia. Longe desse mundo opressor, existia um refúgio, um santuário interior. Um espaço cheio de família, de tradição e de muita, muita humanidade. E essa comparação aqui é sensacional para mostrar que não existia uma experiência judaica única. De um lado você tinha a sofisticação, a tradição mais formal, do outro, uma abordagem mais, digamos, rústica e cheia de vida. Essas duas visões mostram a diversidade e a vitalidade da vida cotidiana. E a cultura, sabe, ela não era guardada só nos textos sagrados. Ela estava nos atos de amor do dia a dia. Um prato de comida como esse não era só para matar a fome. Era um jeito de guardar a alma, a memória e de garantir a continuidade de um povo. Só que esses santuários interiores estavam sempre ameaçados. Nenhum prato de sábado, por mais delicioso que fosse, conseguia proteger uma família das reviravoltas violentas da história que varreram a região. O caos era constante. Pensa bem, uma revolta polonesa esmagada, um império inteiro que desmorona, revoluções que prometiam um novo mundo, mas que muitas vezes só trouxeram mais perseguição. E, por fim, o abismo da Segunda Guerra Mundial. Foi um século simplesmente implacável. Agora, tenta se colocar no lugar deles. A lealdade era aos poloneses ou aos russos? Aos que defendiam o czar ou aos revolucionários? Cada escolha podia significar salvação ou aniquilação, não só para uma pessoa, mas para comunidades inteiras. E isso nos leva ao período mais sombrio de todos, o Holocausto. Nesse ponto, a literatura não era mais sobre identidade ou tradição. Ela se tornou um ato desesperado de testemunho. Um grito contra o esquecimento. 3 milhões. Essa é a estimativa conservadora do número de pessoas assassinadas só no campo de extermínio de Treblinka. É um número tão gigantesco que a nossa mente nem consegue processar. A literatura tenta, de alguma forma, dar um rosto a essa estatística fria. Vassili Grossman, um escritor que testemunhou a libertação de Treblinka com os próprios olhos, nos deixou essa imagem, devastadora. O que ele está dizendo é que a realidade do Holocausto foi pior do que a imaginação mais terrível que a gente tem do inferno. E por trás dessa pergunta havia um medo talvez até maior do que o da morte. O medo do silêncio. O medo de que toda aquela aniquilação fosse recebida com indiferença, que tanto sofrimento não significasse nada para um mundo que parecia já ter visto de tudo. Então, diante de tudo isso, o que resta? A resposta para esses escritores estava nas próprias palavras. A literatura se tornou a herança, o ato final de sobrevivência.
A literatura acabou servindo para muitas coisas. Era um jeito de manter a espiritualidade viva, de dar testemunho do que não podia ser dito, de preservar a memória contra o apagamento e, como diz uma citação, de cultivar a vida em vez de só enterrar os mortos. E esse é o espírito inquieto dessa tradição, sabe? Não era uma literatura de aceitação, de passividade. Pelo contrário, era uma literatura de questionamento, de desafio, uma força que, como diz o autor, abalou os próprios alicerces do mundo. E isso tudo nos leva a uma questão final. Depois de tudo isso, por que essas vozes, nascidas de tanta dor e tanta resiliência, ainda importam? O que elas têm a nos dizer hoje, nos nossos tempos que também são tão tumultuados? Talvez a resposta esteja aqui, neste poema. Ele não pede um silêncio respeitoso. Ele pede que a vida continue, que a vida grite, com persistência sobre o túmulo. É um testamento poderoso à força do espírito humano e à crença de que, mesmo depois da escuridão mais profunda, a vida e as palavras sempre encontram um jeito de perdurar.